Friozinho, hein? Bom dia, filha! Hey! Vocês sabiam que Mozart, mas não é Bar do Sul, não, que as músicas clássicas são ótimas pra gente aprender, pra gente estudar. É maravilhoso. Bom demais, ó. E aí chegou minha convidada. Bom dia! Ei, Janete linda! Bem-vinda! Oi, Carlinha! Oi, Carlinha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha Vou botar só. meu fone para não dar Olha eco. só, Tá acontecendo um tá retorno acontecendo um retorno aqui pra Eu mim. falo e Eu repete a minha falo e voz. repete a minha voz. Eu vou sair e entro de Eu vou novo, sair e tá? entro de novo, tá? Eu tava sem fone, vamos ver. Oi? Eu acho que é porque eu estava sem fone. Será? Ai, que maravilhoso! É. Eu não conhecia esse truque. Viu? Melhorou? Isso é Não novo pra melhorou? mim. Sim, passou. Tava muito esquisito Então. porque eu tava falando e me repetindo. Se eu pedir só pro Olha. meu filho, tá liberado aqui o computador. Eu deixei o computador aqui, porque eu queria botar um pouquinho de música clássica antes. Eu te Pra ouvi gente ir ativando, pra gente ativar sobre o isso. aprendizado. Maravilhoso. Sabe que tem uma pesquisa, agora não vou lembrar quem fez essa pesquisa e tudo mais, mas como eu tive câncer de mama na época que eu fui fazer o tratamento, há 5 anos, felizmente, tudo bem, agora eu faço check-up esse mês. O que aconteceu foi que eu fui pesquisar várias coisas, né? Para tentar ver tratamentos alternativos, complementares e tudo mais na época. E descobri uma pesquisa que quando se recebe, aliás, enfim, quando está fazendo tratamento de câncer, uma das sinfonias, se eu não me engano, de Beethoven, não me lembro se é a nona, ela tem pesquisas que comprovam que ela traz todo um estado assim mais propício, mental, para o teu Muito corpo legal. poder processar todas essas defesas, a imunidade, enfim, e poder contra-atacar. Tem pesquisas que relacionam ao tratamento do câncer com sucesso. Muito lindo, né? Oi, Bianca. Muito, muito, muito lindo. E assim, eu gosto. Duas coisas antes. Ó, o fone, voltando ao fone, né? O fone, eu comecei a fazer live e aí eu via que e aí dava esse problema. Tá dando eco, não tá bom. E aí eu percebia que uma pessoa tava com fone e eu não. Ou ao contrário, eu tava com fone e a pessoa não. Então agora é batata. Ou os dois estão com fone, ou os dois estão sem. Senão dá. Descobri. Ótimo. E o Sempre segundo aprendendo. ponto, é ótimo. Eu adoro iniciar a live. Estudiosa em programação neurolinguística, né? Então eu gosto de começar a live assim com uma música que tem a ver. E aí eu fiquei pensando, gente, eu estou muito apaixonada por comunicação não violenta, né? E isso está muito ligado ao meu aprendizado. E aí eu pensei, gente, vou botar uma música clássica, porque eu adoro escutar, não sempre, mas é naquele estado de eu preciso me concentrar um pouco mais. E olha, tá certo? É Coisa, bom né? demais. Muito É bom lindo. demais. Bem-vinda, Então, minha querida vamos admirada lá. mestra. Nossa, esse assunto para mim é tão, tão apaixonante. E aí são tantos questionamentos, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui hoje, né, com o nosso tempo, né? Pessoal, para quem não conhece, a Renata Bridoni é maravilhosa. Ela é minha professora, foi minha palestrante no Fluxo. Já introduziu ali a comunicação não violenta. Dali que veio o workshop que eu dou sobre empatia e autoempatia. Foi Que lindo. graças a esse conhecimento. Uso nos meus treinamentos focados para desenvolvimento de pessoas, principalmente para equipes, para o trabalho, para melhorar a relação. E agora eu sou aluna do Laços, e aí eu tenho a presença da Renata
E deixa eu Exclusiva te Renata e o contar, Felipe. dia 27 de julho, Carlinha, começamos a segunda edição digital, né? Porque eu faço esse curso já há muito tempo, do Comunicação Não Violenta, que eu vou chamar agora de Revelando a Comunicação Não Violenta, que vão ser 16 horas ao vivo. Entrega total Estarei. e chat ao vivo. Então, Presença. começa. Semana que vem começa o Eu- ciclo de lives, né? Que eu ainda estou pensando no Ah, nome que eu vou chamar, mas acho que vai ser travessia de alguma coisa, para a gente poder trazer algumas demonstrações. Mas vamos aproveitar o nosso dia de hoje, porque tem muita coisa para trazer, né? Deixa eu perguntar para quem está com a vamos. gente aqui. Oi, Angélica. Quem está aqui conosco? Diz aí, eu conheço, já sei alguma coisa sobre CNV. CNV, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Isso, Quem já ouviu falar alguma isso. coisa de Zeu aqui? Só para ter uma ideia. E tem acho que uma pergunta também que pelo menos, eu escutava muito educação não violenta, que é um filhote, né, um filho, né, da comunicação, focado com essa linguagem para os filhos. Então, talvez faça sentido para quem nunca ouviu comunicação não violenta, mas já escutou educação não violenta. É tudo do Todo mundo mesmo parente. pacote. É. Bom, estou entendendo então, né, que boa parte das pessoas estão vendo pela primeira vez. Então, acho que vale, né, Carlinha, falar um pouquinho do conceito, do que a gente está falando, o Sim, que é essa comunicação não violenta e o que é uma comunicação habitual, milenar, instintiva, né, que a gente repete. Disciplina positiva, sim, voz da natureza, que nome mais lindo. Também, né, bebe da fonte da CNV. A disciplina de metodologia, a metodologia, aliás, várias, né? Tem várias correntes. Às vezes a gente lê alguma coisa, vários autores, e percebe que no fundo está todo mundo falando de como é que a gente pode ter mais paz. E como é que a gente pode conseguir, de alguma forma, nos relacionarmos melhor, nos comunicarmos melhor, de maneira que nós tenhamos uma melhor experiência de vida e possamos contribuir para que o outro tenha uma melhor experiência de vida também. E quando a gente uau, tem esse olhar, Carlinha, muda tudo, né? Porque aí nós com vamos para um certeza. lugar de entender que é tudo um sistema, que todos somos um, que aquilo que eu falo, a forma como eu falo, aquilo que eu deixo de fazer, Oi, Pri, o que faço, né? Ou não faço, vai ter um impacto no outro e que o outro vai ter uma reação e que essa reação vai interagir comigo novamente e vai provocar em mim uma outra reação. E quando eu tenho essa consciência, uma base para que a gente consiga falar a respeito disso tudo hoje, é autorresponsabilidade. É entender que independente do que o outro fizer, eu posso colocar os meus 100%. E eu não estou falando 50 mil, 50 do outro. Estou falando colocar os meus 100%. Ótimo. Independente do que o outro fizer, eu tenho sim uma possibilidade de interferir no desfecho dessa relação. Dependendo da maneira que eu reagir, se for com mais ou com menos consciência, de uma forma mais instintiva, automática, ou se for uma forma onde eu consiga fazer, né, essa autoconexão, de olhar para dentro de mim, entender o que eu preciso, o que eu sinto, o que aconteceu e por que aquilo provoca esse sentimento em mim. É porque Aquela... algo importante para mim, que a gente chama, nós chamamos, né? Marshall chama, e muitos autores chamam. Eu também trabalho muito com David McClelland, que é um autor que já também é falecido. Ai, uma pena, essas pessoas não deviam ficar para sempre no mundo, né? Ele estudou muito sobre perfis motivacionais e a teoria do McClelland é a teoria das necessidades. Então, da motivação, né? Então, o que acontece? Dos motivos sociais, aliás. Teoria dos motivos sociais. O que acontece? Nós somos mobilizados para agir. Motivação é isso. O que me motiva a agir. Então, nos motivamos a agir a partir de necessidades, coisas que precisamos, coisas que entendemos que são essenciais para nós. E aí, tudo que fazemos ou deixamos de fazer está a serviço de tentar atender essa necessidade. Oi, Lu. E isso tem a ver com nós entendermos que quando eu ajo ou deixo de agir, quando a Carlinha está agindo ou deixando de agir, quando todos nós que estamos aqui, né, a Odete, a Pri, a Lu, que coisa linda, né? Obrigada, Pri, por estar nos dizendo que está sendo muito bom começar o teu dia. A Fê, que está aqui com a gente, que também faz lives incríveis, né? O que acontece? Nós estamos nos movimentando para atender essas necessidades que são universais. Todos nós temos essas mesmas necessidades. O que muda é que eu posso ter em maior ou menor grau que a Carla, e ou seja, para mim aquilo é importante, mas para a Carla pode ser mais ainda. Ou naquele momento, aquela necessidade para mim é muito fundamental. E quando a gente pensa que o outro está se movimentando para tentar fazer alguma coisa que ele intui, que é a estratégia, é o como ele vai agir para atender a sua necessidade, e que aquilo não significa que ele está querendo me agredir,
Não significa que ele não me aprecia, não significa que ele me odeia, significa que ele está precisando atender o seu buraco. A E que sua isso necessidade. e que isso vai repercutir na gente muitas vezes. E esse olhar de que todos estamos nos movimentando para buscar atender necessidades, ele nos leva para um lugar de mais compaixão, de mais empatia, de maior curiosidade sobre o que será que levou o outro a agir dessa forma. O que será que ele estava sentindo? O que será que ele estava buscando? E aí a gente vai se sentindo mais, se colocando no lugar de ser mais amigável, mais interessado, né? Para poder ter uma interação diferente. Fala daí, Carlinha. Senão eu fico tentando fechar o raciocínio e aí ficou horas. Não, imagina, eu botei duas observações aqui importantes, que dentro dessa questão, dessa primeira coisa, então, que eu acho que é o mais legal desse olhar para a comunicação não violenta. A gente está colocando esse nome, né, o CNV, mas é porque é um estudo, é uma forma que foi pesquisada para compreender essas relações e por que tem que ter certo e errado? Por que em todos os diálogos, em todas as comunicações tem que ter o certo e errado? E aí tem um outro ponto também que eu me questiono, assim, tem a ver com a sensibilidade do outro? Às vezes eu me questiono quando eu começo a estudar um pouco mais e eu fico... É uma questão de consciência ou de sensibilidade? Ou as duas coisas falam juntas? Porque será que eu sou sensível ao outro para perceber que o outro tem uma necessidade naquela fala? Será que eu preciso ser sensível ou basta eu ter consciência que o simples fato da consciência de que todos nós temos uma necessidade a ser atendida em toda a nossa fala? E isso foi uma chave muito uau, parece óbvio, né? Mas não é. Que atrás de toda a fala tem uma necessidade. Toda fala, toda a nossa fala que eu tenho uma necessidade de aprender. Porque eu quero aprender, porque eu quero conhecer, porque eu quero melhorar as minhas relações, porque eu quero ajudar as pessoas a melhorarem as relações dela. E é uma cadeia, quando você disse que estamos conectados, uma cadeia do quanto nós seres humanos, no mesmo... Na nossa sociedade, ela está numa mesma dependência, uma necessidade, cada um com o seu grau. Só que essa falta de clareza para... Nossa, quantas palavras nós podemos usar para transmitir as emoções e a gente aprende só que tá certo ou tá errado, tá bom ou tá ruim. E que dentro dali tem muitas nuances. Então me fala, Rê, um pouco dessa questão da sensibilidade dentro dessa consciência. Tem a sensibilidade, tem a questão do certo e do errado. Então, depois qualquer coisa me relembra aqui se eu deixar alguma coisa para trás, tá? Bom dia, Maristela, minha querida. A Fernanda está aqui com a gente já. Bom, deixa eu contar para vocês o seguinte, turma. Turma, né? Habituada a dar cursos a vida inteira. Nossos queridos aqui, queridos e queridos estão com a gente. Gente, isso é milenar. Milênios, né? Na época em que nós tínhamos muito menos recursos, onde a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela era muito instintiva, em função de defender a nossa sobrevivência. Então, como nós precisávamos defender a nossa sobrevivência, vocês veem filmes épicos, né, da época da Idade Média, e pensa nisso antes ainda, né, na época dos dinossauros. O que acontece dentro desse processo todo? Nós nos movimentamos e aprendemos a sobreviver a partir de defender a nossa integridade física. Então, eu preciso me colocar sempre, né, como é que me faltou a palavra agora? Num estado de vigilância, em alerta. Obrigada, era a palavra que eu queria. Tá? Então, me coloco num estado de alerta e de vigilância. E aí, então, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela se estrutura toda para nos defender, né? Para que a gente possa lutar pela nossa vida. O que acontece dentro desse processo? Nós aprendemos, né, ao longo de muitos anos e vamos repetindo tudo isso, porque o ser humano também sobrevive pela repetição e aprende pela repetição e pelo hábito. De que, principalmente na nossa sociedade, outras sociedades não são assim, né? Quando a gente fala da comunicação não violenta, que é essa metodologia que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que foi aplicada ao longo de toda a carreira dele, que é um psicólogo americano, que hoje é usado em mais de 60 países,
né? Onde ele fazia negociações para intermediação de paz, ele fazia mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta. E aí, claro, tem outras metodologias, como a metodologia de negociação de Harvard, baseada em interesses, e tantas outras, como já foi trazido aqui por alguém que está com a gente, a ideia da psicologia positiva, né? Aliás, desculpa, da disciplina positiva, né? E vários outros autores. Mas o que acontece? Que a pergunta da Carla foi muito, 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 muito importante e significativa. Nós aprendemos que nós precisamos estar certos. Porque se eu estiver errado, eu estou em risco. Então, a gente aprendeu, primeiro, a esconder a nossa vulnerabilidade. E aí a gente perde uma grande potência na nossa relação e na nossa experiência de vida. Porque é a partir da minha vulnerabilidade que eu vou gerar conexão. Vocês podem observar. Se tá todo mundo assim com uma conversa, tá todo mundo parecendo que tá todo mundo bem. Tá todo mundo num piloto meio automático, deixa eu defender a minha reputação. E aí nós não temos tanta espontaneidade ali. A gente passa por isso, vai numa reunião mais formal, entra num lugar pela primeira vez, vai num jantar onde nós conhecemos muitas pessoas, a gente coloca aquela máscara social, assim, de todo mundo tem que me achar incrível. E aí nós operamos nesse processo automático de defender a nossa integridade, né? Integridade física ou psicológica. Colocar o meu corpo, né, numa situação de não estar em risco e também a minha reputação ficar protegida ali. Agora, experimenta lembrar de alguma situação em que tu estava numa condição assim com pessoas que não tinham muita intimidade, ou era uma situação de trabalho, uma reunião importante em que tu está apresentando indicadores para o teu gestor, né? Ou tu foi convidado para uma festa de casamento ou de 15 anos, tu não dança na festa de casamento antes de tomar um drink do mesmo jeito que tu dança quando tu chega na festa, né? No final da festa as pessoas estão sem sapatos já. E aí o que acontece dentro desse processo todo? Quando alguém vai lá e coloca uma vulnerabilidade na mesa e diz, eu não sei, eu preciso de ajuda nisso. Nossa, gente, como eu tô me sentindo estranha aqui porque eu não conheço ninguém. Olha, digo para uma professora, nossa, meu filho é novo na escola, eu tô tão preocupada, não sei como é que vai ser. Tu ajuda, tu me ajuda e ajuda com que ele consiga se integrar com mais facilidade. O que acontece no coração da maioria das pessoas? A gente acolhe, porque a gente entende aquilo como um momento de conexão. Só que o nosso racional e a nossa cabeça nos leva para um lugar de achar que isso é perigoso. Então, gente, tem uma coisa muito importante que é mudar os nossos pensamentos. Eu preciso perceber com clareza que me colocar com vulnerabilidade, existe um risco. Existe o risco de ter alguém ali, no meio do mal, que vai se aproveitar daquilo. Claro que tem. Mas quando a gente não corre esse risco, a gente também abre mão do benefício. Então, tem uma coisa que é poder olhar para dentro de mim. Qual é a experiência de vida que eu quero ter? E a Tiara tá pedindo, Tiara Plaza, tá pedindo para fixar o tema. Carlinha, não sei se sabe fazer isso, eu não sei te ensinar. Deixa eu ver aqui. Tá? Não sei te ensinar, porque eu nunca fixo o tema. Então é uma coisa que eu tenho que aprender. Depois tu me conta, me manda uma... Ah, conseguiu, maravilhosa, já tá aí. Não Obrigada sei se eu consegui pela dica. fixar, vamos Conseguiu, ver. tá Se eu fixado. não Tá fixei, fixado. não tem problema. Tá fixado? Fixou já. Tá. Uhum. Então, gente, o que acontece? Isso é milenar. A gente aprendeu que para eu estar certo, o outro precisa estar errado. E aí a gente entra... Oi, André. Regel, né? A gente entra numa discussão em qualquer relação da nossa vida, seja com marido, com filho, com sogro, com sogra, com esse mindset, com esse modelo mental que não nos serve mais, porque ele é um modelo mental que servia milênios atrás. É como se nós não tivéssemos feito o download de atualização da nossa comunicação. E aí, entende o seguinte, que quando nós estamos nesse processo de certo e errado, alguém perde. E eu estou defendendo meu ponto de vista, tentando impor que o outro se submeta a mim. Quando a gente está tentando impor o meu ponto de vista para que eu saia dali com a minha reputação salva, achando que eu vou ser apreciado, uma necessidade de apreciação, né? Uma necessidade de contribuição, quem sabe, que é de fazer algo para contribuir para mudar aquele ambiente, ou seja, a necessidade que tu tem, o que para ti é importante naquele momento, nós estamos tentando impor a nossa vontade. E aí o outro só tem dois recursos. Ou ele se rebela, ou ele se submete. E nenhuma das duas ações que a gente gera no outro são bem-vindas, porque elas vão trazer junto mágoa, ressentimento, hostilidade, raiva, vergonha, agressividade. culpa, Agora é uma medo. cadeia. Uma cadeia de emoções tóxicas, que se tornam tóxicas. E aí as relações ficam doentes e a gente não entende
Uau, por que que eles brigaram? Ou por que aquele casal não tá mais junto? Por que aquele casal não tá mais junto? Ou por que aquele funcionário pediu demissão? Ou por que ele foi demitido? Porque alguém tinha que estar certo, alguém tinha que estar errado. Era uma força onde entra a autoridade. E olha que mais interessante isso. A vulnerabilidade, ela tem muito mais a nos oferecer através da conexão, da honestidade, do pedido de ajuda, do outro perceber uau, peraí, era só eu ajudar, eu posso te ajudar, eu posso fazer isso por você, do que o tal do ganha, né? Tem o jogo do ganha-ganha. Eu tenho uns livros, eu não tá me vendo o nome agora, mas que tem muito sobre a negociação mais atual hoje entre as empresas, o quanto é importante que os dois lados ganhem, que fique bom para o todo. Mas para isso acontecer, essa comunicação tem que ser verdadeira. Só que, olha que louco, olha que contraditório. É um medo de ser verdadeiro, é o medo do julgamento, é o medo de culpar, é o medo de demonstrar que errou. Porque se eu demonstro que eu estou errando, eu posso não ser aceito. E essa necessidade de aceitação é tão enraizada dentro de nós que nós vivemos realmente condicionados ou a agradar o outro, ou ou você agrada, ou você quer que te agradem. Você fica numa balança que emocionalmente é difícil de se manter sem nascer ressentimento, hostilidade, agressividade, culpa. E aí, o que acontece, né, Carla? Quando a gente começa a olhar para essa outra possibilidade de nos colocar no mundo, porque é muito mais do que um método de comunicação. É uma filosofia, é uma abordagem, é uma mudança de olhar, porque a comunicação não violenta, ela é uma consequência de uma intenção. Então, para que eu consiga me comunicar de uma outra forma, isso tem que nascer da minha intenção. E a minha intenção tem que mudar. Não é eu quero estar certo e a cara está errada, porque eu já me liberei dessa crença de que se eu tiver certa e ela sai dessa relação com a sensação de errada, eu já me liberei da crença de que isso é bom para mim. Não é bom para mim. Porque se não é bom para ela, não é bom para mim. Porque o que acontece? Se vem tudo isso, né, de todas essas emoções de raiva, culpa, vergonha, medo e tudo mais, é essa energia que eu coloco nessa conversa. De alguma forma, eu estou levando, conduzindo, contribuindo, é a melhor palavra, para que o outro, tendo todas essas emoções, opere também no piloto automático dele. E o que seria operar no piloto automático? Todo pensamento, ele gera uma emoção. Se eu estiver pensando, ai, que ódio dessa mulher, ela não me deixa falar, só o que ela pensa tá certo. Tô com esse pensamento aqui. O que eu tô pensando? Que ela tá sendo injusta comigo. Quando eu me sinto injustiçada, ai, que raiva que me dá. E o que a raiva me pede no piloto automático? Reclamação. Mesmo que eu não reclame nessa interação, eu vou reclamar pro vizinho, vou reclamar pro marido, vou reclamar pra melhor amiga, reclamar pra melhor amiga, pra mãe, pra avó. E aí, ai, que bom, Rangel, já tá sentindo isso dentro de ti. O Rangel é aluno do Laços. O Laços, gente, que é um curso que está acontecendo, que a Carlinha, né, tá fazendo agora, o Rangel e outros alunos que estão aqui. Nós temos 4 horas sobre comunicação não violenta, são 2 aulas sobre CNV. Né? Bom, e aí? Então, ele já está dizendo que depois de 2 aulas já está sentindo alguma diferença. Porque muda teu olhar para a vida. Então, o que acontece? Muito. E as emoções, elas vão nos pedir um comportamento automático. Por quê? Porque instintivo, emoção é isso. né? Instintivo, defesa, tem que sobreviver. Liguei meu piloto aqui, é como se acionasse o botão do dispositivo. Liguei o dispositivo, preciso me defender dessa pessoa. Ela não me deixa falar, ela não me dá a oportunidade de contribuir nessa casa, ou nessa escola, ou nesse trabalho. E é uma defesa que eu preciso estar certo. A defesa é um sinal de que eu preciso estar certo. Eu preciso estar certo, eu preciso provar que eu estou certo. É automático, né? É um instinto de provar que a minha verdade, tanto que quando é dito também muito sobre o poder da escuta, aprender a escutar. Porque eu até botei isso hoje ainda há pouco nos meus stories. Você escuta para responder ou você escuta para compreender?
Porque é uma proposta de escuta completamente distinta uma da outra, né? Então, o que que acontece quando a gente está no piloto automático? Que eu não estou escutando, porque eu não estou escutando. Quando está acontecendo uma situação em que eu preciso me defender, eu já não estou escutando. Porque eu estou conectado, né? Não com o que está acontecendo ali, estou conectado com como é que eu vou argumentar para convencer o outro. E aí o que que acontece? Eu já não estou ouvindo o que que o outro precisa, já não estou ouvindo também o que que eu preciso. Eu estou pensando em como eu me imponho. Aí o que que acontece nesse processo? A gente começa a ativar emoções, porque aí os dois começam a ficar com medo, né? Medo de que as suas necessidades não sejam atendidas. Mas essas necessidades não estão claras. Eu vou dar um exemplo depois que aconteceu na cozinha da minha casa, que eu acho sensacional e simples para a gente entender como é que as coisas caminham para um conflito desnecessariamente por falta de conexão. E a falta de conexão significa falta de escuta. Escuta em relação ao que sinto e o que preciso. E interesse genuíno, que a gente chama de compassividade, né? Entendo que tenho compaixão pelo outro. Ao invés de julgar o outro por sendo grosseiro, que a gente julga, não tem como dizer não vou julgar. Escuta esse pensamento aqui, mas não aceita, não te conforma com ele. Questione esse pensamento. Ah, é grosseiro mesmo? Opa, não, só um pouquinho. Eu aprendi em comunicação não violenta que toda reclamação expressa uma necessidade não atendida. Se tem alguém gritando, sendo agressivo, sendo violento, essa pessoa está tendo uma expressão trágica, a frase do Marshall, de uma necessidade não atendida. Então, eu paro de me conectar com o julgamento de pessoa grosseira e começo a enxergar um outro olhar. Eu começo a olhar uma pessoa que está em sofrimento. Eu começo a olhar uma pessoa que tem alguma coisa muito valiosa para ela, que aquilo é tão importante na vida dela, que ela tá tão aflita, tão nervosa, tão ansiosa, que ela tá gritando, tentando conseguir aquilo pela força. E quando eu consigo me conectar com essa compaixão, eu paro de julgar. Não é que o julgamento não venha, eu estaciono, sabe? Deixo ele aqui naquele cantinho e penso, o que será que está acontecendo aqui? O que será que essa pessoa pode estar sentindo? Com o que será que ela está preocupada? O que é importante para ela? E pergunto. É uma comunicação que começa. Desculpa te cortar. É só para colocar para quem talvez, é porque essa é uma comunicação que começa aqui, não aqui. Quando o outro vem, eu sei porque tô aprendendo, então eu vivo isso assim. O outro vem com a fala e a minha cabeça já começa a trabalhar, não no meu desejo de responder. A minha cabeça começa a trabalhar. O que será que está querendo dizer? E até o silêncio, como eu coloquei na semana passada, né? Até o silêncio do outro, quando você está numa discussão e a pessoa se cala e você fica querendo, e aí você fica num questionamento, mas em vez de você vir para você, porque não é sobre você, é sobre o outro, o que o outro pensa. Então, a comunicação começa internamente, aqui, antes de você ter uma ação, porque todo sentimento traz uma ação, uma reação, e aí começam os conflitos, que eu imagino que você vai contar o que aconteceu na sua cozinha. Vou. E aí, gente, tem essa questão da autorresponsabilidade. É uma condição para te conseguir melhorar o teu relacionamento. Tu entender que tu contribui. Porque se eu não tenho essa presença de perceber, né, que eu tenho que mudar o tom da conversa, sair do lugar do certo e errado. Não, ele não podia falar comigo desse jeito. Isso que ele está fazendo é grosseria comigo. E eu vou para um lugar de curiosidade. O que será que está levando essa pessoa a agir dessa forma? E eu pergunto, o que precisa acontecer para te ficar bem agora? Tem alguma coisa que tu gostaria de me pedir? Eu estou percebendo que tu está irritado. Tu tá irritado, é isso. O que precisa acontecer agora para te ficar bem? O que é importante para ti que não está acontecendo? Né? A gente muda a conversa. Porque é como se nós assumíssemos aquele papel de, cara, olha só, plim, lembrete, eu posso contribuir para isso aqui virar uma discussão, eu posso contribuir para a gente chegar num lugar de harmonia. Quando eu consigo contribuição para o lugar da discussão, estou me distanciando de uma vida longa, saudável e feliz. Porque o que acontece? Se eu reajo, o outro vai provavelmente ficar mais irritado e a irritação dele vai provocar em mim mais irritação. E aquilo que eu estava trazendo antes, né, da gente fazer essa pausa, que a emoção da raiva, ela vai me pedir um comportamento instintivo, que é defesa a partir de reclamação, vingancinha, reparação. O outro agora tem que consertar aquilo. Então, enquanto ele não me pede desculpas, eu fico emburrada uma semana dentro do meu quarto. Só que eu tô fazendo isso para agredir o outro sem me dar conta que agrido a mim. Porque durante essa semana que eu fico emburrada no meu quarto, é uma semana que eu deixo de viver uma vida mais maravilhosa. Então, quando eu tenho essa consciência de que é uma inter-relação,
que quando alguém faz alguma coisa que aquilo me incomoda, claro que aquilo fala do comportamento do outro, mas fala também a respeito do meu comportamento. Fala a respeito da minha necessidade, acima de tudo. Se aquilo me incomoda, é porque aquilo não permite, impede que alguma coisa importante para mim aconteça. Quando eu assumo a autorresponsabilidade, eu consigo declarar com honestidade e com cuidado, porque o método nos oferece como é que a gente pode estruturar essa fala, aquilo que eu preciso, contando para o outro como eu me sinto quando ele diz ou faz tal coisa. E aí, quando eu digo isso, é a partir da minha necessidade, não é tu gritou comigo, é eu preciso de harmonia, eu preciso de paz, para mim é importante cordialidade. Quando tu fala mais alto, eu entendo isso como, né, falta de cordialidade. Não é que tu é descortês, sou eu que sinto dessa forma. E aí a gente diminui, né, essa questão desse ruído do entendimento de acusação. O exemplo que aconteceu Sem aqui, quer falar, Carlinha? julgamento. Não, eu ia falar só, sem julgamento, porque eu digo temos, porque eu me incluo, porque quantas vezes eu num debate disse, porque você é grosseiro, porque você foi grosseiro. Ai, você é muito grosso. Olha como você fala. Em vez de falar essa forma que você fala comigo, essa maneira, eu acredito que você esteja incomodado com alguma coisa. Porque essa maneira que você fala, eu me sinto mal, porque parece que... Enfim, aí você desenvolve os seus sentimentos, as suas sensações, não do outro, e acusando o outro, porque o outro se sente acusado, humilhado, não de acordo, e aí ele acaba sendo mais reativo ainda. É igual quando a pessoa está nervosa, você fala, calma, fica calmo. Você está num debate, você fala para a pessoa, quer ficar calmo? Gente, a pessoa está ali no Eu movimento. preciso ficar calma agora, né? Então, em vez de tu é grosseiro, ao invés de ser tu é grosseiro, a gente pode dizer isso de outra maneira, né? Para mim é muito importante que a gente fique numa boa. Eu estou tentando mostrando a minha necessidade de paz e harmonia. Para mim é muito importante que a gente fique numa boa. Então, eu estou percebendo que tu está falando mais alto e isso está me irritando, ou está me preocupando, ou está me incomodando, ou está me deixando triste, ou está me deixando preocupada. Então, eu queria te pedir que a gente voltasse a conversar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente tiver mais claro o que a gente precisa, né? Pensa sobre o que tu sobre o que tu quer me pedir. Eu vou também olhar sobre o que eu preciso nesse momento para a gente poder ter uma conversa, que a gente possa ficar em paz e tranquilidade e harmonia depois de conseguir encontrar uma estratégia, uma forma de resolver aquilo que a gente precisa, né? E é diferente de dizer respira, né? Faz né? Que tudo isso é poderoso, mas é uma coisa Só que o outro piora, precisa né? acessar dentro dele. Qual é o recurso que ele pode encontrar para poder se tranquilizar? E a gente, quando contribui dizendo como nós nos sentimos, qual é o impacto, o poder da respiração é fundamental, mindfulness é muito importante também, né? Toda essa questão de metodologia, estado de presença, tanto que tem workshops que integram, né, mindfulness com CNV, porque a gente só vai conseguir aplicar comunicação não violenta quando nós conseguirmos serenar todo esse instinto, toda essa emoção que está colocando uma descarga de adrenalina, de cortisol e de outras substâncias no nosso corpo, hormônios do estresse, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, para quem não conhece, e outras substâncias no nosso corpo que estão nos levando para um lugar de prontidão para o ataque e não para um lugar de tranquilidade, sensatez, serenidade, escuta. Então, a nossa fisiologia, ela está contribuindo também para toda essa dinâmica instintiva de ação e reação. Para que a gente saia desse lugar, a respiração é fundamental, a consciência é fundamental. A Carla tinha falado também, né, sobre tomada de consciência e sensibilidade. Então, tomada de consciência parte de um lugar de atenção, que é tu conhecer tudo isso, tu parar para escolher, eu quero ter uma experiência diferente de vida, eu quero poder facilitar que o outro tenha uma experiência mais maravilhosa na vida dele, eu tenho mais consciência hoje de que se eu não ofereço uma boa experiência para o outro, isso volta para mim, mesmo que porque eu estou acionando o botão vingancinha, o botão reparação, o botão reclamação, e mesmo que ele na hora não me bata, ou não me xingue, ou não faça alguma coisa ruim para eu cair da escada, eu também adoro serenar, Maristela, acho linda. E aí, sempre que eu falo em serenário, eu me lembro da música da Clara Nunes. Quando eu era criança, eu assistia Fantástico, às vezes, meu pai e a mãe estavam vendo, e tinha um clipe dela que eu enxergo ela dançando. O mar serenou quando ela pisou. Aí eu me lembro da infância também, quando eu uso essa palavra, eu amo e acabo usando mais até por isso. Bom, aí
o que acontece nesse processo? Eu tenho consciência que dependendo da forma que eu reagir, quanto mais eu conseguir ativar o meu botão de sensibilidade, que é a sensibilidade não só em relação ao outro, é também a sensibilidade em relação a mim. Eu me dar conta que se eu me estresso, se eu grito, se eu perco as estribeiras, se eu saio do salto, se eu tenho um piti, eu estou me intoxicando com cortisol, com adrenalina e tantas outras substâncias que são corrosivas, que comprometem meus radicais livres, que entopem as minhas artérias, que aumentam os meus riscos de doenças cardiovasculares. Eu não quero isso para mim. Então, parte de um lugar de consciência. Se eu não quero isso para mim, como eu posso semear aquilo que eu desejo colher? Então, eu preciso mudar dentro de mim, porque se eu tenho uma atitude diferente, o outro vai ter uma reação diferente, mesmo que ele não esteja estudando a comunicação não violenta, não tenha o grau de conhecimento, de consciência que eu estou dando um passo que nessa interação vai gerar um resultado diferente, porque a minha ação foi diferente. Nós somos realmente a mudança que nós queremos para o mundo. Nós realmente somos a mudança, porque o nosso estado de mudança realmente vai mudando a cadeia. Você muda a relação na sua casa com seu filho, você muda com seu marido, você muda... E tudo parte, que é a coisa mais linda, né? Que é a intenção. Quando você está na intenção. E o autoconhecimento, que é a minha paixão, que é onde tudo começou, que nada mais é do que um autoconhecimento, né? É um trabalho de se ouvir. Porque quando você está no ruído, né? Você está num ruído e muitas vezes naquele meio, naquele momento da discussão, naquele momento que você está no debate, você não está nem se ouvindo. Não tá. Esse é o grande lance. O grande lance é, peraí, eu tenho que me ouvir. Aí, a partir dali, a sua intenção... Ai, que linda. Chorei de emoção, Rê. Ai, olha lindo, que lindo. Rangel. Ai, que homem maravilhoso. Porque olha só, a Rangel tem uma missão no mundo. Que tu pode querer pegar pra ti ou não. Que é libertar estes homens dessa masculinidade tóxica. E tu tá dando um passo tão lindo aqui, podendo dizer que tu te emocionou. Olha, mulherada, que coisa mais linda. Um homem aqui dizendo pra gente, me emocionei. Porque quando, né, nós todos, homens e mulheres, mas a gente sabe que para os homens isso ainda é um desafio maior por todas essas questões culturais. E acho que é legal fazer um link agora com aquilo que nós falávamos no início, Carlinha. Aí 1 hora é pouco para essas lives. Que é a questão da vulnerabilidade. Quando nós nos colocamos num lugar de vulnerabilidade, nós aumentamos as chances. Claro, alguns vão nos julgar, né? Vão nos julgar de uma maneira equivocada. Outros vão nos julgar realmente representando aquilo que está acontecendo dentro de nós. Mas outros vão se conectar conosco. E quando nós abrimos essa vulnerabilidade, nós autorizamos os outros a dizerem, eu também, comigo também acontece. É mesmo? Contigo acontece? E aí quando alguém me diz, eu me emociono, e o outro cara se emociona escondido no banheiro, né? Corre lá para ninguém ver. E aí tu conta para ele, olha só, me emocionei. E contei numa live que me emocionei. O outro pensa, cara, tu também te emociona, porque eu achei que o homem não chorava. Sim, isso acontece eu posso comigo. me emocionar. Uau, não tô sozinho, eu sou normal. Quantas pessoas vão para tratamentos, né? E olha, eu sou psicóloga, eu sou a favor, acho que a gente tem que buscar a vida inteira pessoas que podem nos contribuir conosco para que a gente consiga se conhecer melhor. Mas eu quero dizer quantas pessoas chegam para a gente achando que aquilo só acontece com elas. Por quê? Porque não se compartilha a vulnerabilidade. E aí eu cresço achando que a minha humanidade é errada. Sendo que todo mundo visita esse lugar, só que as pessoas não contam. E aí eu acho que eu tenho um problema. E aí a minha autoestima paga esse preço, meu amor próprio, né? Que é toda a minha autoconfiança. Culpa. Eu não me arrisco, eu não invisto. Tanta coisa que deixa de acontecer porque a gente não se ama, né? E não se ama porque acha que tem alguma coisa errada conosco. Se começarmos a compartilhar vulnerabilidades, vamos entender que isso faz parte da nossa humanidade. Ai, Rangel, muito lindo. Maravilhoso. Bom, quero contar, então, o tal do exemplo. Carlinha, quer trazer alguma coisa agora? Só vou contar o que aconteceu aqui em casa, que foi uma coisa tão cotidiana e tão maravilhosa. Conta. Somos 3, somos 4 com o cão, tá? Mas assim, de pessoas, vida humana, sou eu, marido e filho de 9 anos, dentro do mesmo espaço. Eu tava fazendo uma live, numa peça, e de repente eu escuto o filho de 9 anos começando a gritar. Porque pai, não me lembro o que ele dizia, mas pai isso, pai aquilo, não sei o quê, porque eu quero tomar meu café, porque eu quero... Blá, 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 gritando. E aí terminou a live, eu saí,
foi bem na hora que tava no final, abre a porta, estavam os dois na cozinha. Brigando, né? O que que era o brigando? Mas o que que tu quer, afinal de contas, guri? Né? Porque eu tô fazendo... Tu faz a tua torrada. Por que que tu não tá fazendo a tua torrada? Porque ele diz, eu quero fazer minha torrada. Agora eu me lembrei, eu quero fazer minha torrada, eu quero fazer minha torrada. Aí eu parei, porque eu tava com a presença, eu não estava com todo esse tumulto interno gerado por essa emoção. Eu No meio. entro no meio daquela história sangue doce, numa boa, cheia de contribuição atendida, tinha feito uma live, apreciação atendida, as pessoas dizendo que tá sendo legal, né? Então, assim, entro na sala, assim, flutuante, numa nuvinha de algodão, encontro aquela cena, presença de espírito total, escutativa, ao invés de escutar, meu Deus do céu, o que que esses dois estão gritando, mas que barbaridade, que vergonha dos vizinhos, mas que horror, porque que guri mal educado falando assim com o pai dele, ai meu Deus, como meu marido não tem paciência, né? Sei lá, qualquer julgamento que poderia ter acontecido na minha cabeça, eu tô escutando que aquela gritaria dos dois tá falando de uma necessidade que os dois têm. Meu marido provavelmente tendo necessidade de harmonia, paz, tranquilidade, para tomar o café numa boa. Meu filho, um instinto de sobrevivência total que fica selvagem quando tá com fome, tá? Então ele fica impaciente quando tá com fome. Ele também não tá sozinho no universo. Muita gente fica impaciente com fome. Eu, inclusive, eu já aprendi, né? Quando eu tô mais impaciente, eu preciso comer alguma coisa. Deve faltar algum componente. Neurocientistas devem nos dizer o que acontece. E aí eu entro naquela cena e digo assim pro Lucas, filho, o que que precisa acontecer agora para te ficar tranquilo? Eu quero fazer minha torrada, mãe. Eu disse, mas o que que tá te impedindo de fazer a tua torrada, meu amor? O pai tá usando a tomada com a cafeteira. Eu disse, mas então, olha só, vamos pegar a torradeira e vamos usar aquela tomada que tá ali perto do tanque. Percebe? Quando a gente... e, assim, Solução. Intenção de solução, né? Uma intenção de solução também. E conexão com o que será que... o que que eu quero dizer para vocês? Gente, julgamento não se controla. Não existe para de julgar, eu não vou julgar mais. Não coloque essa meta para ti na tua vida, que essa meta não existe e ela nem é benéfica para ti. Porque o nosso julgamento é o que também nos faz sobreviver. Eu preciso saber, por exemplo, né, que se entra alguém no pátio da minha casa, eu tenho que tomar um cuidado. Alguma coisa ruim pode acontecer para mim. Eu não posso pensar, que necessidade será que essa pessoa tem que ela entrou no meu pátio? Eu até posso ir para esse lugar se ela parar na minha frente, me surpreender e eu fazer uma fala com ela. Tem um trecho lindo no livro do Marshall, do Rosenberg, do CNV, Comunicação Não Violenta, o Laranja, onde ele justamente diz isso, né? Uma professora que ficou sozinha numa escola, tinha sido alertada que ela estava num lugar perigoso naquela região, e ela acabou se atrasando, a escola estava vazia, e quando ela estava na sala de aula, pronta para sair, entra um cara e diz para ela, tira a tua roupa agora. E ela percebeu que ela ia sofrer uma violência sexual. E como ela tinha toda essa questão da CNV dentro dela, e ela teve presença de espírito naquela hora, né? Ela julgou, estou em perigo. Mas o que que ela faz? Ela não deixa de aproveitar o julgamento, porque o julgamento é um sinal para ti, né? Tu tá começando a achar que tem alguma coisa esquisita aqui, tu tá tentando entender o que que tá acontecendo, o teu cérebro tá procurando uma explicação para encontrar qual é a emoção que ele precisa ativar para que tu consiga sair viva daquela situação toda. Então, teu julgamento é importante porque ele é um sinalizador, mas tu tem que questionar o teu julgamento. Né? Será que meu marido é grosseiro? Será que meu filho é mal educado mesmo? Ou pode estar acontecendo alguma outra coisa aqui? Coisas importantes para eles, que são entendidas naquele momento como essenciais para eles poderem ter harmonia e paz, não está acontecendo. Estão aflitos, mas não estão conseguindo pedir um para o outro. Porque o que o meu filho, se tivesse mais treino, mais maturidade, poderia ter feito? Já conta a história da mulher lá na escola de aula, na escola. Ele poderia ter dito, pai, onde é que tem outra tomada? Mas ele não conseguiu transformar a necessidade dele num pedido. E é isso que a comunicação não violenta nos dá. Todo esse entendimento. Ótimo. O que está acontecendo? Como eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Porque tem alguma coisa importante para mim. O que eu preciso pedir para mim, para o outro, ou para o outro naquele momento para atender minha necessidade? Se o Lucas, filho, tivesse essa presença naquele momento, ele teria dito, pai, onde é que tem outra tomada? Nada daquela discussão teria acontecido. Mas é que nós não aprendemos a expressar pedidos, porque pedir significa se colocar vulnerável. Significa dizer que eu preciso de ti porque eu não estou dando conta. Isso nós entendemos e precisamos mudar esse mindset. De que isso me torna frágil, me torna menos, porque vulnerável. A gente está jogando o jogo do certo e errado. É isso. Ai, caraca, isso é muito maravilhoso. Isso muda todo o contexto. Gente. É muito, é muito, é muito.
porque são dores realmente. E conta o que aconteceu com a professora. Vou contar com a prof. E são dores e são coisas que a gente não cansa de estudar. Faz 5 anos que eu estudo comunicação não violenta. Eu já li os livros do Marshall várias vezes, coordeno grupo de estudos, dou treinamento sobre isso há anos. E hoje, na minha vida, no dia de hoje, estou fazendo 2 cursos de CNV. Quer dizer, não para. Porque é uma coisa assim, gente, bom, não quero assustar vocês. Meu Deus, vou ter que estudar 5 anos, eu devo fazer 2 cursos, eu devo ler todos os livros 2 vezes. Não. Não. Mas é que eu trabalho com isso, tá, gente? Então, para mim, quanto maior o meu repertório, mais importante fica. E outra coisa, a gente vai criando uma nova cultura, um novo sistema, trazendo pra gente, pela repetição, mais consciência, Vai vir. através da prática. Então, tem que praticar. Não adianta ler É o livro e treino, não botar em prática. realmente. Então, a gente E é faz o grupos de treino. prática. É diário, e a gente vai ensinando. Aconteceu a situação aqui de manhã também. Nada, meu filho, minha mãe só falou: olha, agora ele tá comendo torrada. E aí ele: o que que tem que eu tô comendo torrada? Aí eu: ei, sua avó tá puxando um papo, querendo interagir com você. Ela não tá dizendo que tá errado ou tá ruim, ou que você não era bom porque não comia torrada antes. E aí eu entrei na história do chacal e da girafa e Para contei pra eles. Eu mediar. falei: vai todo mundo em casa hoje assistir hoje à noite. Eu até dou a dica para vocês, vale muito a pena, né? Tem o Marshall que ele ensina através da girafa e do chacal, que são as nossas 2 vozes. Posso colocar dessa forma? Pode, 2 pode. vozes. As 2 2 vozes, as 2 vozes. formas, os 2 mindsets, as 2 abordagens, as 2... Que ele chama do jogo, né? Que a gente tem na vida a opção do jogo, jogar o jogo do certo e errado, que é o jogo do chacal, que aí ele tem 2 marionetes, onde ele faz simulações. O que o chacal diria e como é que a girafa, que tem os ouvidos de CNV, que é o jogo de como tornar a vida mais maravilhosa, responderia, né? Então ele faz o paralelo. Dá para dizer sim, são 2 linguagens internas, 2 diálogos internos. O que aconteceu? Oi, Tiaguinho, querido. E sim, Lilian, é treino, é aprendizado, é prática, é tomada de consciência, é estudo. Isso. Qual o nome? Isso. O nome do que será? Jogo do certo e Ah, tá errado. no YouTube. E jogo de como Tá tornar no a vida mais YouTube. maravilhosa. Chacal e girafa. Tá? Não sei se são esses nomes que tu tá buscando. Posso falar da diferença do CNV e laço. Se não der tempo, tá, Adri? Aí me manda um direct, por favor, que eu te respondo por lá, tá bom? Quem tiver interesse Sim. pode mandar lá. Olha, ambos Tem. são incríveis. Faça os 2, se você puder. Sim, são. Mas sim, eu quero estacionar aí pra gente entregar a live e depois, tá, Adri? Respondo com todo prazer. Bom, olha só. Também tô com saudade de ti, Tiaguinho. Tiago é maravilhoso, gente, um consultor maravilhoso. Trabalha demais também com protagonismo, autorresponsabilidade, ele é sensacional. Tenho muita admiração. Nós trabalhamos em alguns projetos em mesmos clientes juntos. Não juntos na mesma atividade, mas no mesmo cliente. Volta aqui. O que aconteceu com essa prof? Tá? Entra esse cara e diz pra ela, tira a roupa agora. E ela, com todo esse olhar de comunicação não violenta, ela entende que ele tem uma necessidade. Que para ele alguma coisa é importante naquele momento. Por isso, tira a roupa é uma estratégia, entende? Quando ele diz, eu tenho uma necessidade, por exemplo, de ser apreciado, tá? Eu quero que as pessoas gostem de mim. Tô fazendo uma loucura aqui, não sei, eu não conheço esse cara, eu não entrevistei ele. Tô fazendo uma suposição, tá, gente? E aí eu não tenho isso na vida. E o momento que eu tenho, onde eu me sinto, né, alguém poderoso, apreciado, gostam de mim, ou são obrigados a gostarem de mim, é na hora que eu imponho força diante de alguém. Então ele aprendeu que a estratégia para atender a necessidade de apreciação é submeter uma mulher a uma violência sexual, por exemplo. Não quero desprezar outras coisas que podem estar acontecendo, fisiologia, pesquisas de cérebro que já comprovam que essas pessoas têm uma formatação diferente, tá? Só um exemplo, por favor. Peguei assim, eu coloquei um fragmentinho do sistema gigante. Aí o que acontece? Ela se dá conta, esse cara tem uma necessidade, sei lá o que ele quer aqui, né? E aí ela também tem. E aí ela diz pra ele algo assim, não decorei bem a frase, mais ou menos o seguinte. Cara, olha só. O que tu precisa de mim nesse momento? O que eu poderia fazer por ti nesse momento? Sem que eu me colocasse em risco. O que eu poderia fazer por ti nesse momento sem que tu precise me machucar? E aí, quando ela diz essa frase, esse contexto poderoso, ela está estabelecendo empatia com esse cara.
Ela tá mostrando para ele, olha só, eu sei que isso aqui é importante para ti, mas será que tu pode ter o que tu precisa que é importante para ti, sem que tu precise me machucar? E aí ele me diz, dá a chave do teu carro. E leva o carro, mas deixa ela íntegra. Então, assim, Uau, é uma coisa muito louca. Tem um outro uau. exemplo do Marshall que eu amo. E aí a gente pode trazer coisas do dia a dia, né, também, que toda hora acontece. Mas assim, como a história lá da torrada, né? Uma briga por causa de o guri achando que o pai não se importava, que ele estava com fome na hora do café da manhã. E o pai, naquele momento, talvez pensando que a criança não era teimosa e não conseguia atender os limites, já preocupado, de certo. Nunca perguntei para o Max, eu perguntar. Já preocupado, de certo, com a educação que a gente está dando, como é que ele poderia fazer, o que está dando de muito errado, o que ele. Né? E nada disso. A questão é que a criança estava com fome, não sabia como resolver o problema, o pai estava impedindo ele de atender a necessidade de sobrevivência básica de alimentação. E aí, como não consegue sair um pedido ali, o que eu preciso de ti? Tu pode me oferecer ou não? Tu está disposto a contribuir para que eu tenha uma vida mais maravilhosa ou não? Existe um estresse, um atrito, onde a gente está discutindo argumentos. Não, tu tem que me deixar fazer a torrada. Não, só um pouquinho, eu preciso fazer o café primeiro. Eu cheguei... Essa conversa não aconteceu lá em casa, mas poderia ter acontecido. Imagina que são 2 irmãos. Eu cheguei primeiro. Agora tu vai ter que esperar. Porque se eu liguei agora tomar tapada com a cafeteira, você vai poder fazer a tua torrada. E aí a gente fica surdo, porque não escuta necessidades e sentimentos para poder encontrar alternativas, que a gente chama de estratégias. O como posso fazer de um jeito diferente, ou como eu posso contribuir para atender a minha necessidade, me interessando, né, por saber o que tu precisa, para que eu possa me colocar também a teu serviço, mas não de um jeito de ficar me submetendo, mas de um jeito onde eu perceba que se eu contribuo para a vida da Carla ser mais maravilhosa, a minha vida também fica. Porque aquilo que a Carla estava dizendo pra gente há pouco, se eu tô numa interação com o meu marido, se eu tô numa interação com qualquer pessoa, tá? E a gente se estressa, depois eu vou pro trânsito, gente. Agora não tanto, né? Mas, enfim, é só um exemplo. Vou pro trânsito. Se eu vou pro trânsito com raiva, com uma emoção, né, que tá me ativando, batimento cardíaco, suador, dor de estômago, contratura muscular, tremor, tantas outras coisas, aumenta a chance de ter um acidente. Eu vou sair dali, imagina que eu sou uma professora e vou para uma sala de aula. Ou eu vou para um hospital, que agora a sala de aula não quem está indo. Vou para o hospital, né? E eu chego lá e vou atender um paciente, eu ainda estou com uma discussão, um teatro chacal, né? Que é toda essa discussão do certo e errado, eu tinha que ter dito aquilo, não disse aquilo, porque que ele disse, quando ele disse isso, não é justo, tá. Eu estou indo atender um paciente com essa energia, aumenta a chance de usar uma medicação equivocada, né? De ficar distraída, de quebrar alguma coisa. Então, tudo isso não se resume àquela interação dentro da minha cozinha. Tudo isso vai se expandir para todas as relações que a gente tem, e inclusive a relação conosco. Porque quando a gente age de um jeito que nós não admiramos, porque quando nós agimos com raiva, por exemplo, é muito comum que quando esfria a cabeça, nós consigamos encontrar outras estratégias. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Eu não merecia, o outro não merecia, olha só o que eu disse. E aí a gente vai começando a visitar um lugar que é um lugar que não é saudável para o nosso amor próprio, né? Que é um lugar assim de entender, cara, eu não sou uma pessoa legal, eu podia ter feito de outra forma. E aí a gente começa a dar uma luz para a escassez, ao invés de uma luz para uma abundância de soluções, como é que a gente poderia encontrar outras formas. É um caminhão, né? Isso aí, André, que acaba sendo de toxicidade, que a gente vai largar um Chernobyl em cima de alguém. Tinha umas perguntas que ficaram aqui, gente, que vocês mandem um direct para mim depois, promete, porque não dá tempo da gente olhar tudo. O transbordo acontece... Fala aí, Carlinha, tô tentando achar. O transbordo acontece para os dois lados. A gente consegue transbordar quando a gente aprende uma coisa dessa, assim, tão maravilhosa, e que a gente consegue passar para uma pessoa seja impactada com essa nova forma de intenção na sua comunicação, e você pode mudar a sua relação na sua família, no seu trabalho. Você vai carregando isso para uma outra pessoa que já vai perceber de uma outra forma. Por isso a gente precisa muito, eu sou adepta disso, principalmente depois da quarentena, que o que mais escuto é isso, o quanto a gente precisa transbordar o nosso conhecimento. E talvez a gente se ache, às vezes, mas eu ainda não sou tão estudada, eu não tenho tanto, mas o simples fato de assistir uma aula
com a Renata sobre empatia, autoempatia, as 4 formas que a gente enxerga para a gente... As 4 formas que a gente escuta um diálogo, que a gente tem que ter empatia, que a gente não tem que julgar, que a gente tem que ter uma curiosidade, que a gente pode fazer um convite de, como ela disse para o filho, né? Como você pode ficar mais feliz, como você pode sair dessa angústia, né? O que vai te ajudar aqui a resolver esse lugar de curiosidade. Foi algo que parece simples, mas no dia a dia a gente Muda não faz, tudo. a gente não percebe, muda tudo. E eu compartilhei isso com o grupo ficou, não tinha pensado nessa forma. Eu falei, olha que forma linda, se a gente vive isso diariamente, treina, porque como diz, foi milenar, desde a nossa existência, né? Desde lá dos homens das cavernas, que viviam pela luta ou pela fuga. Ou você foge, ou você parte para cima, ou você foge, porque era uma questão de sobrevivência. E hoje não somos mais homens das cavernas, temos aqui o acesso a essas informações tão incríveis e que a gente possa ser realmente essa mudança na relação e explicar para alguém que é próximo de você que ele pode enxergar a vida com uma outra intenção, uma escuta com uma outra intenção. E, nossa, isso assim, mudou muito. Eu estou muito encantada com isso. Eu quero levar realmente assim para minha vida. Fascinante. Temos Muito, 3 muito, minutinhos muito. aqui, Carlinha. Olha só, gente. É uma necessidade de atualização de software, sabe? É usar novas ferramentas agora. Estamos Muito usando bom. ferramentas, né, da época das cavernas para nos comunicarmos. Então, É é uma isso. atualização. E olha só, Eu a ri. Meu marido pergunta... fala isso, né? Meu marido fala, o celular não atualiza, a gente também precisa atualizar. É Precisamos. isso. Perfeito, Renata. A Perfeito. Yamamoto Designer, que trouxe essa pergunta, que eu acho que é bem importante dizer para vocês nesse 1 minutinho de fala que eu tenho, tá, gente? Assim, depois que a bomba já explodiu, a comunicação foi errada. Como se reverte? Bom, tem chance total de fazer uma reversão. Eu preciso fazer autoconexão, olhar para dentro de mim e entender por que eu explodi, o que eu precisava naquele momento. Né? Então, acontece comigo também, gente não pensa que não, o que acontece? Diminui a frequência e eu sou mais rápida para perceber e corrigir a rota. Então, eu vou lá e vou me retratar. Eu vou dizer, olha, eu quero comentar, quero te dizer o que estava acontecendo comigo naquele momento. Para mim, tal coisa era muito importante. E eu não estava me dando conta, eu não consegui ser clara. Não é tu não me entendeu. Eu não consegui naquele momento ser clara sobre o que eu precisava e o que eu gostaria. Então, eu quero te dizer o que me levou a agir dessa forma. Né? Então, era o meu medo de que tal coisa não acontecesse. Enfim, tu vai dizer o que tu estava sentindo. Tem um método todo para isso, né? O que tu estava sentindo e o que era importante para ti naquele momento. Mas tu precisa ir para um lugar de compreensão sobre o que aquela emoção que tu sentiu naquela hora, né? Estava tentando te sinalizar a respeito do que te importava. E aí a gente tem uma nova construção de conversa. Eu vou fazer um stories hoje sobre isso. Porque eu tive um episódio, agora eu me lembrei, eu vou fazer isso. Vou fazer um reel, sei lá o quê. Um reels ou um stories hoje sobre isso, uma postagem. Até o final do dia eu me comprometo. Porque eu tive um episódio desses com meu filho aqui em casa antes de ontem, onde eu perdi a paciência. Ele estourou um super bonder brincando e eu fiquei muito assustada. E na hora eu dei um grito com ele, mas o que tá fazendo, guri? E aí depois a gente conversou de noite e eu vou trazer mais recursos sobre como a gente pode lidar com essas questões, porque não dá tempo de fazer isso agora, tá? Adri, Renata. me procura ali que eu te passo a diferença do Laços e do CNV, tá? Laços, 4 horas de CNV, revelando a CNV são 16 horas. Então, só por aí tu já tem uma ideia do grau de aprofundamento. E o Laços, tu olha mais para dentro de ti, e o CNV é mais tu na interação com o outro. Então, por isso que a Carlinha disse, se puder, faz os dois, porque os dois vão ser complementares. Mas se tu tiver que escolher, me chama lá que eu te respondo com tranquilidade, tá bom? Gente, querida, muito obrigada, Carla. Honrada, feliz com o teu convite, minha querida. A gente se vê amanhã de manhã. Aqui transbordando de alegria de ter sua presença, assim, de verdade. Eu estarei com certeza no seu curso, porque isso é instrumento para a vida, é ferramenta para a vida, é a atualização do meu software, para poder ajudar a quem convive comigo, a quem está comigo, enfim, que a gente possa fazer a diferença no mundo com uma intenção que todo mundo viva melhor, né? Que eu acho que essa intenção é que faz a diferença. Eu estou muito honrada de ter você, porque realmente é uma pessoa que eu admiro demais.
Feliz Muita demais de estar aqui também, competência. tá? Ai, que linda. Beijo, gente. Beijo. Se quiser se inscrever, o link tá lá na bio, já dá para fazer a inscrição. Começa 27 de julho. Um beijo enorme. Beijo, gente.